Olá, eu sou a Carolina Suba. Estou compartilhando a minha experiência de como foi ser casada com viciado em pornografia, não só com o intuito de conscientizar de que a pornografia vicia, mas principalmente para acolher mulheres que estão nessa mesma situação. Porque na época o que eu mais precisei foi encontrar mulheres que estavam vivendo a mesma dor. E eu não encontrei. Eu precisava desesperadamente saber que eu não era a única que estava vendo aquilo, que não era nenhum exagero o que eu estava sentindo. E até para encontrar força, sabe, para eu sair desse relacionamento. No vídeo passado, eu falei sobre a minha codependência, né, como ela escalou até chegar ao ponto de eu quase me automutilar. Nesse vídeo eu vou falar do desfecho, tá? Desse relacionamento e depois eu vou falar um pouquinho sobre dependência emocional. Uma das coisas que eu falei nos vídeos passados foi da minha perda financeira, né? Que eu gastei muito dinheiro, investindo nessa relação, e eu parei de trabalhar, e toda a economia que eu tinha, eu fui gastando sem estar repondo. Mas ele também perdeu muito dinheiro, tá? Por causa do vício dele, ele começou a dar cano em cliente. Ele furava nos compromissos, ele saía de um trabalho para ir para casa, para ir para a prática. É, Depois que ele ia para a prática, ele acabava dormindo. Num trabalho que deixava ele muito ansioso, ele ia para a prática antes, daí ele relaxava, ele perdia o horário. Bom, aos poucos ele foi perdendo cliente, foi perdendo dinheiro. Era isso que eu queria completar. Bom, aí teve um dia que a gente estava brigando demais. Eu não aguentava mais estar nessa situação. E eu resolvi terminar, coloquei para fora da minha casa. Não foi simples, tá? Rolou uma baixaria. Passaram-se um tempo, um mês mais ou menos, ele me procurou, pedindo para voltar, falando que como ele aumentou a responsabilidade dele, de cuidar de uma casa sozinho, não tinha mais tempo de ir para a prática, ele conseguiu se libertar disso. E como eu estava viciada nesse looping de emoções, de ficar recebendo migalhas, e eu não estava aguentando a abstinência de ficar sozinha, eu me deixei enganar e acabei dando uma chance para ele. Passaram-se um tempo, a gente voltou a brigar porque eu vi que ele ficava mandando mensagem para aquelas meninas que ficam fazendo dancinha no TikTok, essas garotas do Job, que agora a prostituição mudou de nome, né? E um dia eu peguei no celular dele uma foto de uma amiga minha. Ele foi fazer um serviço na empresa da minha amiga, levou um funcionário dele, e aí eu não sei o que rolou, que começou a rodar uma foto de uma amiga minha no grupo de WhatsApp dele. A gente brigou feio, ele tentou distorcer, falando que a minha amiga ficou afim do funcionário dele. E, bom, tentou me manipular, me colocar contra a minha amiga, mas não deu certo porque eu sabia que ele era manipulador. E aí a gente ficou uma semana brigando. Aí até que um dia ele veio na minha casa com café da manhã, bem cedinho, para passar a manhã comigo, pra gente tomar o café junto. Ele falou assim: ah, é que eu queria já que nosso dia começasse bem, pra gente ter uma noite maravilhosa e ter um final de semana lindo. Daí nesse mesmo dia, quando chegou, aí ele me mandou mensagem durante o dia: ai, saudades, ai, não vejo a hora de ficar com você hoje mais tarde e tal. Quando chegou mais tarde, ele não me dava, ele sumiu. Aí eu liguei pra ele falou assim: ai, tô morrendo de dor de cabeça. Foi certeza que ele foi pra prática, como ele fazia no comecinho do nosso relacionamento. Chegava em casa, tomava um banho pra encontrar comigo, acabava deitando um pouco pra relaxar e apagava. Aí ele voltou com dor de cabeça, falei: ah, tudo bem, mas eu vou aí, eu fico com você, você vem pra cá, a gente dá um jeito, tirava um remédio. Ele: não, 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 não precisa. Aí eu tinha certeza que ele ia acordar de madrugada e ele ia sair. Bom, ele passou o final de semana inteiro sumido e ele me traiu. Daí eu já, na minha cabeça, terminei. Ele tentou puxar quando foi na segunda-feira, ele tentou puxar o assunto comigo, foi só briga. Daí ele pegou e falou assim pra mim: ah, eu tô saindo com duas garotas. E uma delas é igualzinho você, exatamente igual, mesmo corpo, mesmo perfil, só que ela não é tão chata. Falou bem assim. Daí, nessa hora eu bloqueei ele.
Ele ainda ligou pro meu filho, pediu pro meu filho falar comigo para eu desbloquear, porque ele fez uma brincadeira comigo. Mas eu não desbloqueei, passaram-se um tempo, sei lá, algumas semanas. Ele veio na porta da minha casa com a desculpa de que queria buscar algumas coisas dele que ficou aqui. E nessa ele começou a puxar assunto e eu falei, meu, eu não quero mais amizade, não quero contato, não quero nada com você. Você não presta. Você me mandar mensagem comparando a garota com quem você tá saindo comigo. Muito baixo isso. Aí ele desmentiu, falando que nunca falou isso, discutiu, ele foi embora. E aí eu desbloqueei o celular, porque eu ia printar a conversa e mandar pra ele. Porque ele é um dissimulado, né? Ele desmentia na maior cara de pau. Só que na hora que eu desbloqueei ele, a primeira coisa que ele fez, ele me mandou a foto de uma garota nua na casa dele, de costas, na cozinha dele, e escreveu assim: muito melhor que você, trouxa. E ele me mandou e já excluiu a foto. E aí eu bloqueei ele de vez, em tudo. Eu nunca mais permiti que ele se aproximasse de mim. Ele tentou inúmeras vezes. Deixou mensagem no meu carro, no vidro do meu carro, fez um coração, escrevendo Carol linda. Pediu remédio na farmácia para entregar na minha casa. Eu ignorei. Ele me deu o meu contato, meu celular, como contato dele numa clínica psiquiatra que ele iniciou um tratamento. Tanto para puxar assunto, achando que eu ia ligar para ele, olha, seu psiquiatra tá pedindo para confirmar a consulta. Como ele também queria me mostrar, olha, tô me tratando, mas não funcionou comigo, eu ignorei tudo, eu bloqueava, chegava a multa de trânsito dele na minha casa e eu rasgava e eu nunca mais me aproximei. E daí, beleza, contato zero, acabou de vez. Só que eu cometi um outro erro na minha vida, que foi não querer viver esse luto, não, de não querer me olhar para dentro, ver o porquê que eu entrei nesse relacionamento. Sabe, todo relacionamento ruim é um convite para a gente se analisar, sabe? Pra gente trazer a responsabilidade para nós e falar por que que eu estou nele, por que que eu entrei, por que que eu permaneço, por que que eu luto para dar certo com uma pessoa que não tem jeito. E eu ignorei tudo isso. E para não passar por essa abstinência, por esse luto, eu pulei o luto para os braços de um outro homem. E eu cometi um outro erro porque eu entrei numa outra relação errada. E o relacionamento teve que dar errado, esse novo, para eu começar a realmente trazer a responsabilidade para mim de que só traio homens ruins e o porquê, sabe? Eu comecei a me investigar. E eu fui a fundo atrás de um tratamento, porque eu falei, eu não quero mais viver isso. Então, assim, muitas mulheres me procuram para falar, ai, eu tô casada com viciado, ai, o cara não aguento mais, não sei o quê, mas nenhuma delas quer prestar atenção em si mesma. Nenhuma delas quer trazer a responsabilidade e falar, olha, realmente, o erro é meu, eu não preciso estar nessa relação. Eu atraí isso, por que que eu atraí isso? Ninguém quer enfrentar, sabe? A sua responsabilidade. E tem mulheres que chegam em mim e falam assim, ai, ele é viciado em pornografia, mas ele me troca por isso, mas apesar de tudo, ele é um bom marido. Não, ele não é um bom marido. Você está num relacionamento abusivo. Quando somos dependentes emocionais, a gente fica vulnerável a entrar em relacionamentos ruins. A gente aceita qualquer coisa que aparece, sabe? Quando a gente tá carente, qualquer sapo parece um príncipe. Então, é muito importante curar a dependência emocional, se você quer quebrar padrões de relacionamentos ruins. Os dependentes emocionais não são aqueles que ficam somente atrás de relacionamentos sérios. Aquelas pessoas também que ficam assim, ah, não quero um relacionamento sério, mas tô toda hora saindo com alguém, também é dependente emocional. Como pode ser a anorexia. Anorexia emocional e social, que eu falarei em outro vídeo. Bom, é isso. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre a dependência emocional, a codependência, os danos causados pelo vício em pornografia.
tanto os danos morais, físico, materiais, espirituais. Vou falar dos passos para sair desse vício, sinais de que a pessoa pode estar viciada em pornografia. Bom, eu vou falar de tudo desse universo, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, é muito importante que você curta, deixe no comentário, até para eu saber que eu não estou nessa luta sozinha. E compartilha com aquela pessoa que está precisando, tá? Se inscreva no canal para você ser notificado dos próximos vídeos. E até mais.